Isso. Todo mundo vê na tela aí? Sim, eu consigo ver daqui, tá certinho. Então tá bom. Então vamos lá, gente. Então, na verdade, esse tema hoje é um tema, acho que mais para a gente chamar a atenção de todos nós para algumas coisas que a gente tem que estar sempre muito atento, né, dentro de uma UTI neonatal, para que o Nós não nosso estamos conseguindo ouvir. Hein? Não estão ouvindo? Pessoal? Eu tô. Alguém falou que não está, doutor. Kátia, tá ouvindo, Kátia? Eu estou ouvindo. Não, e nem eu, nem a Gabi. Não estou ouvindo. Ué, estranho, porque a Janaína está ouvindo bem. E eu também estou ouvindo. Será que se entrar e sair de novo consegue conectar direitinho? Que às vezes acontece. É. Conseguiu. Agora eu Conseguiu? estou ouvindo. Então tá, jóia. Então vamos lá. Então, na verdade, eu acho que essa aula é mais, assim, serve muito para chamar a atenção de todos nós de algumas coisas que a gente sempre tem que estar atento para que não ocorra com os nossos prematuros, que é a displasia bronquopulmonar, que é uma doença pulmonar crônica, né, do recém-nascido que nasce, principalmente o recém-nascido que nasce prematuro, e ela tem uma série de consequências desagradáveis, principalmente no decorrer aí dos 2 primeiros anos de vida. Então, assim, muita coisa pode ser feita para que se evite essa evolução. Algumas situações a gente não consegue frear completamente esse processo inflamatório, mas a gente consegue amenizar o somatório de outros fatores, né? A prematuridade é o carro-chefe desse problema. E essas crianças que evoluem com esses quadros, hoje, são diferentes das crianças que evoluíam com broncodisplasia há 20 anos atrás. Graças a Deus, porque antigamente não tinha surfactante, as crianças, quando sobreviviam, né, eram às custas de muita ventilação com parâmetros muito altos, você tinha muito processo inflamatório, os pulmões eram pulmões que faziam muitas fibroses, era um pulmão realmente muito doente. Hoje, o padrão do broncodisplásico, ou seja, das alterações encontrada no pulmão de uma criança broncodisplásica, é diferente do padrão antigo dessa doença. Então, hoje, na verdade, tem muito mais um padrão de pouco desenvolvimento alveolar, como se os fatores que implicam nesse disparo do processo inflamatório é como se eles bloqueassem, né, parassem o crescimento da superfície alveolar e, consequentemente, da superfície vascular. E aí, logicamente, que essas crianças têm uma repercussão disso e que é exatamente o que a gente tem que tentar evitar. Então, assim, a gente vai ver aí que a própria definição dessa doença, ela veio mudando com o passar dos anos. Ela começou de uma forma, mas os prematuros acometidos tinham algumas características, e com a melhoria da qualidade da assistência a essas crianças, houve um ajuste disso para que você não deixasse de fora ou não incluísse aí crianças que realmente não teriam maiores problemas. Então, eu gosto sempre de mostrar isso, ou seja, quando a gente olha uma gasometria dessa, e a gente sempre faz essa pergunta, essa gasometria é normal para um recém-nascido? Então, a pessoa pouco orientada nesse sentido, olha muito rapidamente e fica muito feliz com o que encontra, né? Uma criança que está super bem oxigenada. Só que quando a gente olha uma criança que está muito oxigenada, hoje, nos preocupa tanto quanto uma criança hipoxêmica. E outro fator é uma criança que tem aí um PCO2 muito baixo, assim, uma criança que está muito ventilada. Então, uma criança muito assistida em termos de ventilação, isso pode ter repercussões muito negativas para essas crianças, né? Tanto a nível pulmonar quanto a nível cerebral. Então, a gente tem que sempre ficar atento com essa questão da oxigenação,
E, logicamente, que hoje, por isso que a gente fala assim, quando você olha um saturímetro que está lá com 100%, essa criança com 100% de saturação, ela pode estar com uma PO2 dentro do normal para um recém-nascido, que é de 50, 80. Mas se ele tiver com uma PO2 de 125, como essa gasometria, o saturímetro vai continuar mostrando 100%. Ele não mostra excesso de oxigenação. Então, a gente nunca pode ficar calmo e tranquilo uma criança que está sendo suplementada com oxigênio e que tenha um saturímetro mostrando 100% de saturação. A gente sempre tem que se incomodar com isso e a gente sempre tem que tentar ajustar essa criança ao mínimo necessário. E algumas a gente vai ver que vai precisar, às vezes, de um suporte pressórico, como o CPAP, mas sem suplementação de oxigênio. Então, essa visão foi uma visão que veio exatamente dos resultados negativos que a gente vivenciou durante muito tempo, que, logicamente, a gente ainda vivencia essa prevalência hoje. Quando você vê um serviço que tem uma prevalência muito baixa de broncodisplasia, ou é porque ele não tem prematuro, ou é porque o prematuro dele morre tudo antes de completar 36 semanas de idade gestacional, então não tem como ele classificar essa criança dentro do espectro dessa doença. Então, a gente sabe que esses prematurinhos aumentou muito a sobrevida deles no passar dos anos, né? Isso, logicamente, é uma consequência do avanço tecnológico, do avanço da qualidade da assistência, e, logicamente, mais prematuros sobrevivendo, mais chances de você ver problemas relacionados à prematuridade. Então, hoje existe uma preocupação muito grande, né, com várias questões no cuidado dessas crianças, e uma coisa que a gente sempre chama atenção, hoje a gente não pode ficar muito satisfeito apenas com a sobrevida de uma criança. Ah, é uma criança que nasceu com 700 gramas e sobreviveu. Eu gosto sempre de perguntar como é que ela sobreviveu, como é que ela saiu do hospital, como é que ela foi para casa, como é que foi a qualidade de vida, qual a qualidade de vida que a gente está dando para essa criança a partir do momento que ela vai para casa. Isso vai ter um impacto nessa família, então a gente hoje tem que estar, desde o primeiro dia de que a gente está propondo uma assistência para essas crianças, a gente tem que estar preocupado de como ela vai sair do hospital, e não somente se ela vai sair viva daquele processo. Então, a gente tem que se preocupar muito com essas duas coisas. E quando você tem um prematuro extremo e que sofre muitas agressões, como oxigênio, pela ação dos radicais livres, excesso de líquido, mais assistência ventilatória, tudo, hoje a nova broncodisplasia, ela tende a mostrar que o que você vai ver é um número menor de alvéolos, e a gente vê por aí que o alvéolo cresce, o número de alvéolos cresce 6 vezes na vida toda. Então, você vai ver uma criança que há um crescimento menor do número de alvéolos e alvéolos maiores e uma menor multiplicação das pequenas vias aéreas. Esse é o padrão hoje de uma criança broncodisplásica, diferente de algum tempo atrás. Então, é uma doença que tem no mundo inteiro, ela tem uma predileção maior pelo sexo masculino, pela raça branca. Então, sexo masculino, quando a gente vai ver dentro da neonatologia, são várias as situações clínicas em que a incidência maior e a maior gravidade é no sexo masculino. Não se sabe muito bem por quê. Acredita-se que o pareamento aí do cromossoma X venha conferir algum fator protetor ao sexo feminino. Logicamente que a incidência vai estar diretamente proporcional ao número de fatores de risco que essa criança é exposta desde a vida intrauterina até o momento que ela tem alta do hospital. A incidência vai depender muito da definição que você utiliza. Então, hoje está mais ou menos consensual a utilização de classificar essas crianças com 36 semanas de idade gestacional corrigida, né, e não só o tempo de oxigênio que elas ficaram. A incidência é muito variada de serviços para serviços. Então, a literatura mostra aí variações enormes, 6 a 70% de variação quando você compara países diversos. Crianças entre 500 e 1.500 gramas, né, tem uma variação muito grande, logicamente. Quanto menor e mais imatura, maior é a incidência da broncodisplasia. E é a doença pulmonar crônica mais comum em lactentes. Então, hoje é uma preocupação, não é uma preocupação, acho que quem está dentro da UTI tem que estar com uma preocupação maior de tentar evitar o desenvolvimento dessa doença. Mas essa preocupação hoje virou uma preocupação maior de quem atende essa criança
a nível ambulatorial, a nível de consultório, a nível das emergências. Por quê? Hoje aumentou muito o número de crianças saindo das UTIs neonatais com doença pulmonar crônica e, logicamente, que essas crianças têm uma repercussão muito maior quando faz uma infecção viral, uma infecção bacteriana, ou seja, qualquer coisa que comprometa o pulmão de uma criança que já tem uma base desse pulmão alterada, a evolução é muito maior. Esse trabalho antigo aí da América Latina, em 2003, você vê que a incidência aqui na América do Sul era 24% mais ou menos, mas quando a gente vai ver, hoje a gente vai ver que isso não tem uma diferença muito grande do que é hoje, tá? Eu vou mostrar para vocês isso. Então, assim, isso nos Estados Unidos eles chamam sempre atenção, vem chamando isso, ou seja, um número crescente de crianças com essas doenças de comprometimento maior em prematuridade, associado não só ao problema pulmonar, mas também com um risco maior de associação com alteração a nível do sistema nervoso central. Então, quanto menor a criança, maior esse problema. Então, você vê isso aí, 1.500 com membrana hialina e ventilação mecânica, a incidência tende sempre a aumentar. Em crianças abaixo de 1.500, nessa faixa de 500 a 1.500, quando a gente olha a variação muito grande de um serviço para outro, e aí eu incluí o Fernandes Figueira, que isso aqui eu levantei até na ocasião da nossa tese, você vê que no Fernandes Figueira, em 2005, a gente tinha uma incidência de 27,5%, mas, se eu não me engano, era 16%, ou um pouquinho menos, era considerado doença grave, ou seja, aquelas crianças que chegaram a 36 semanas de idade gestacional, com mais de 30% de O2, ou recebendo ainda pressão positiva. E a Universidade de Colômbia, né, que é Nova York, de 6% a 15%, ou seja, na verdade, os trabalhos, quando comparam serviços nos Estados Unidos, eles mostram sempre que quem põe menos criança em ventilação mecânica tem menos displasia broncopulmonar, e nesse quesito, o serviço de Nova York é imbatível, né, que tem à frente dele o Dr. Ung, que é o maior estimulador aí do uso do CPAP desde sempre, né? Ele já tem isso. Você vê esses dados do Fernandes Figueiras de 2015 a 2019, então você vê, 2015 era praticamente a mesma coisa de 2005, e 2019 está aí na faixa de uns 20%, né? A literatura também tem uma variação muito grande, não tem trabalhos mostrando aí em alguns lugares um pouco menos, mas gira muito próximo disso em muitos serviços. Então, alguns serviços já vêm conseguindo uma melhoria dos cuidados dessas crianças desde da vida intrauterina, mas principalmente na sala de parto. Muitas vezes, como nós já vimos na aula de pré-maturidade, vimos na aula de assistência ventilatória, se você conseguir não entubar essa criança, ela tem uma chance menor de vir a desenvolver essa doença pulmonar crônica. Então, você vê aí no Brasil, em 2017 e 2018, crianças menor que 32 semanas, quase 45 mil crianças, a incidência de displasia na casa dos 20%. Esse é o trabalho um levantamento mais recente, que foi até a Silvinha lá do Fernandes Figueira que faz esse controle, junto com essa rede Vermont e a rede brasileira aí de UTIs neonatais. Hoje são 48 UTIs que alimentam esse banco de dados das UTIs. O Fernandes Figueira, a gente repara que está aqui à esquerda, de 2015 para cá, é exatamente aquilo que eu mostrei anteriormente, mas em 2021, 22 está baixo, assim, porque não tinha fechado ainda completamente, tá? Teve uma queda em 21, mas, no geral, na casa aí dos 20%, tá? E quando você vai vendo o pool das UTIs, isso também não fica muito diferente, ou seja, todo mundo trabalha mais ou menos com a incidência muito próxima um do outro, e, logicamente, que o objetivo da rede é tentar fazer com que haja uma redução dessa incidência. E a pergunta que fica, por que tem uma grande variabilidade aí de taxas de displasia? Então, população estudada, então, logicamente, quanto mais prematuro você atender, quanto pior é um pré-natal, ou seja, tudo isso vai impactar nas condições de nascimento de uma criança.
os diferentes manejos clínicos, nós vimos muito bem isso. Aqueles que acreditam que um prematuro possa não ser entubado e inicia muitas vezes um CPAP para o prematuro que está respirando na sala de parto e tenta dar uma chance para essa criança, logicamente que os resultados vão ser melhores do que aqueles que tentam adivinhar, dizendo que a criança não vai conseguir, vai entubar, muitas vezes vai fazer sufocante rápido, não dando nenhum tipo de chance para essa criança. Então, o manejo clínico vai impactar muito, muito, muito na incidência desse problema crônico. Os critérios utilizados, então, mas hoje está um pouco mais organizado, né? Então, não existe uma variabilidade muito grande em relação a isso, porque antigamente muitos, até 28 dias é broncoesplasma. Aí muitos serviços, quando faziam o trabalho avaliando incidência de displasia, só consideravam aqueles que chegavam a 36 semanas. Então, se você usa um critério tão diferente assim, não tem como você comparar o resultado de um serviço com o outro. E o fato é esse: displasia continua sendo a morbidade tardia mais comum relacionada à prematuridade. Tá? Então, hoje tem já vem aí dos 5 anos para cá, muito trabalho tentando dar um formato melhor em termos de classificar essas crianças em termos de gravidade, tá? O uso do corticoide pré-natal, surfactante, ventilação gentil, isso aí já teve um impacto. Hoje a gente pode acrescentar aí o uso do CPAP precoce na sala de parto. Então, isso fez com que houvesse um impacto ainda maior da incidência dessa patologia nos prematuros. Então, essa é a busca que hoje se tem nessa tentativa de você dar uma qualidade melhor desde o nascimento, para que você possa realmente ter uma redução significativa aí da incidência da patologia. Então, como eu falei no início, hoje as lesões encontradas num pulmão, num broncodisplasio, não são iguais de 20, 30 anos atrás, onde você tinha muita fibrose. O pulmão era extremamente doente, muita fibrose, difícil de ventilar. Hoje, o que a gente percebe, os trabalhos mostram, é que, na verdade, há um padrão diferente de assistência ventilatória, um cuidado maior com oxigênio. Então, assim, o padrão histopatológico observado no pulmão de crianças prematuras com broncodisplasia é exatamente hoje de um pulmão, vamos dizer, onde houve uma diminuição da septação, uma diminuição do número de alvéolo e, consequentemente, uma diminuição do número de vasos. É como se esses fatores inflamatórios ocasionassem não uma inflamação grosseira, que é mudar a estrutura do pulmão que conseguiu crescer, mas sim um impacto desses fatores, fazendo como se ele estivesse fazendo uma parada do crescimento pulmonar. Então, fica um pulmão menos septado, com menor número de alvéolos, menor área de troca. Tá? Então, essa diminuição da alveolarização é uma realidade da nova broncodisplasia. Então, assim, o padrão mudou em relação ao que era antigamente, graças, logicamente, ao perfil de atendimento que essas crianças recebem. Mas, logicamente, que, de qualquer forma, isso tem um impacto negativo no pulmão dessas crianças, no crescimento e no desenvolvimento dessas crianças aí, principalmente no primeiro, segundo ano de vida. Então, o que tem mais hoje nas crianças que evoluem é pulmão com hipoplasia alveolar, fibrose variável, mas muito menos fibrose, com pouca lesão de via aérea, como se tinha antigamente. E aí, consequentemente, você tem aí um menor número de vasos acompanhando essa hipoplasia alveolar. Então, a localização da injúria, comparando a nova displasia com a displasia antiga, é exatamente isso. A injúria pulmonar, antes, era desde a parte proximal do pulmão. Hoje, ela tem na parte mais distal, né, diminuindo mais essa diferenciação alveolar. Então, a lesão brônquica é mínima e você tem, então, um pulmão menos septado, com menos alvéolo e menos vaso. Seria esse o padrão da broncodisplasia. Liga o ar para mim. Em relação às definições, isso aí só para dar uma ideia panorâmica, que ela foi a primeira vez
descrita em 1967 por Northway, e aí veio décadas após décadas sofrendo alterações e ajustes para que ficasse mais de acordo com a realidade dos prematuros de hoje. Então, quando a gente olha, em 1977, quando eles descreveram, você vê, descreveram uma doença pulmonar crônica em recém-nascidos que eram pequenos, foram um trabalho com 32 crianças, que tinham quase entre 1.000 e 3.000 gramas, que eram muito doentes, que foram assistência ventilatória muito agressiva, que fez muita lesão nesses pulmões. E a sobrevida na ocasião da doença de membrana hialina era de 50% apenas, ou seja, muitas crianças morriam antes de serem classificadas como broncoesplástico. Em 79, o Bancalari ele conseguiu dar uma organizada boa nessa definição, onde ele colocou que, para considerar um prematuro como broncoesplásico, esse prematuro teria que ter sido ventilado pelo menos 3 dias na primeira semana de vida e evoluísse com quadro respiratório e dependência de oxigênio ininterrupta até completar 28 dias de vida. Então, hoje a gente ainda usa isso. Ou seja, chegou a 28 dias de vida, a gente diz, é um broncoesplásico. Mas ele pode ser um broncoesplásico leve, aquele que rapidamente, a partir dali, vai deixar de precisar de oxigênio. Em 1988, esse outro autor, China, ele botou isso. Ele adicionou a essa definição do Bancalari a necessidade da criança estar em oxigênio com 36 semanas de idade, de idade corrigida. Então, a partir daí, muitos trabalhos, quando avaliavam incidência de broncoesplasia, já usavam o 36 semanas, e aí não tinha como você comparar com trabalhos que usavam 28 dias pós-natal. Então, na verdade, isso aí gerou uma confusão muito grande, porque a gente sabia que muitos prematurinhos com menos de 30 semanas chegavam a 28 dias em oxigênio, mas, às vezes, uma semana, 2 depois, eles já estavam fora de oxigênio e completamente assintomáticos, diferente daqueles que se arrastavam até 36 semanas de idade gestacional corrigida. Então, lá atrás eram prematuros grandes, maiores, mais maduros. Hoje a gente está lidando com prematuros mais imaturos. Então, essa mudança, logicamente, que ela veio para fazer uma adequação para a nossa realidade, para a realidade do que a gente vem vivendo hoje. O que vai influenciar diretamente essa incidência é exatamente as estratégias de ventilação, o uso de surfactante e o corticoide antinatal, que sempre tem um impacto muito grande em relação à evolução dessas crianças. E aí, em 2000, um trabalho da rede americana de UTIs, eles fizeram um ajuste juntando os 28 dias, a criança, se estivesse com oxigênio a partir de 28 dias de vida, era um broncoesplásico. E aí eles classificavam essas crianças quando ela chegasse a 36 semanas de idade gestacional corrigida, para aqueles menores de 32, se a criança era maior de 32 semanas, se ela chegasse a 56 dias de vida pós-natal. Então, na verdade, são 8 semanas, né, mais ou menos de evolução pós-natal aí, para a gente poder fazer uma análise de uma criança que nasce muito prematurinha, já dá mais ou menos aí os 50 e poucos dias. Então, se a criança nasceu 28 dias em oxigênio, e aí, a partir daí, antes de chegar a 36 semanas, essa criança ficou em ar ambiente, é um broncoesplásico leve. Se ela chega a 36 semanas de idade gestacional, ainda em oxigênio, mas sem pressão positiva, e com menos de 30%, ou seja, que a criança fica com 25%, essa criança é um broncoesplásico moderado. Isso nessa avaliação de 2001, que já tem 22 anos. Se essa criança chega a 36 semanas de idade gestacional, precisando de mais de 30%, ou em ventilação, ou em CPAP, ou seja, pressão positiva, é o broncoesplásico grave. E aí, depois, já 5 anos atrás, um novo trabalho publicado fez uma revisão disso, dando uma certa modificada. Se a gente reparar, ele classificou em grau 1, 2, 3. 3A são as crianças que morriam
antes de chegar a 36 semanas de idade estacional corrigida. Mas se a criança chegasse a 36 semanas sem ventilação, mas ela chegava em outro tipo de assistência não invasiva, com 21%, ou no máximo até 30%, se ela tivesse em catéter e RUD, e aquela criança que fica com aquele fluxozinho de oxigênio, essa criança até toleraria um percentual maior de oxigênio. Essas crianças todas eram classificadas como grau 1. O grau 2, a criança que chegou a 36 semanas. Se ela podia estar em ventilação mecânica, mas estivesse em ar ambiente, era grau 2. Chegou a 36 semanas em ventilação mecânica com mais de 21%, é grau 3. Fora, ou seja, não está em ventilação, mas está em ventilação não invasiva, essa criança com mais de 30% também é grau 3, são as crianças consideradas mais graves. Então, resumindo, crianças que chegam a 36 semanas, intubadas, ou em pressão positiva, com mais de 30%, são crianças de maior gravidade e, logicamente, que crianças que vão ter vão precisar de um acompanhamento muito mais qualificado, porque senão elas vão apresentar uma série de problemas aí no decorrer do primeiro e segundo ano de vida, como a gente vai ver. Então, um dos desafios é ajustar essas definições de forma que fique mais padronizada e melhor, ou seja, a definição baseada em gravidade pulmonar, que, logicamente, a gente acaba interpretando isso pelo o nível de assistência que essa criança vai estar recebendo quando ela chega a 36 semanas de idade gestacional corrigida. Então, o que é a base dessa doença? A base dessa doença, assim, prematuridade é o fator mais importante. Então, de todos os fatores de risco implicados, idade estacional abaixo de 30 semanas ou abaixo de 28 semanas é, sem dúvida, o fator de risco de maior expressão na evolução dessa doença. Você tem aí fatores pré-natais e fatores pós-natais que podem impactar no desenvolvimento pulmonar. Então, crianças que têm restrição de crescimento, disfunção placentária, crianças que têm exposta a processo inflamatório intraútero, aquelas mães colonizadas que acabam desencadeando muitas vezes processo inflamatório, o trabalho de parto prematuro, pré-eclâmpsia, tabagismo, drogas. Então, tudo isso pode, de alguma forma, impactar nessas lesões pulmonares, de via aérea terminal e lesão vascular. E os fatores pós-natais, que esses a gente muitas vezes tem como controlar melhor, mas lógico, se tiver um pré-natal adequado, você consegue controlar muito desses fatores antinatais. Os fatores pós-natais, nível de assistência ventilatória, ou seja, quanto mais agressivo, mais lesão no pulmão. Quanto mais oxigênio, mais lesão no pulmão. Infecção e sepse, a gente sabe que além da resposta inflamatória do processo infeccioso, elas fazem muitas vezes com que essa criança ande para trás em termos de assistência. Porque muitas vezes a criança está indo bem, já está saindo de oxigênio, infecta, faz uma pneumonia, faz um processo inflamatório sistêmico que acaba aumentando o nível de assistência e exposta a tempo mais prolongado de ventilação. Canal arterial, mesma coisa, encharca pulmão, aumenta assistência, aumenta oxigênio. E hoje a gente sabe que tem um impacto muito grande nas crianças que são malnutridas nessas primeiras semanas de vida. Então, a questão da nutrição agressiva tem um impacto positivo muito grande. Crianças que se desnutrem mais são crianças que mais vão ter repercussão inflamatória nesse pulmão. Então, isso vai causar um distúrbio respiratório, muitas vezes com hipertensão pulmonar. Esse pulmão, a gente sabe que o prematuro ele desencadeia a resposta inflamatória, mas ele tem muita dificuldade na hora de moderar essa resposta inflamatória, e aí acaba que essa inflamação fica um pouco mais agressiva. O resultado disso é uma doença pulmonar com comprometimento hoje mais das vias aéreas terminais, onde a criança tem um pulmão com menos alvéolos, com menos vasculatura pulmonar e, consequentemente, crianças precisando de algum grau de assistência. Então, assim, ventilação com pressão alta e com volume alto, né? Então, isso tudo aí, tanto um quanto o outro, são extremamente agressivos para o pulmão dessas crianças. E a gente pode ter que lembrar que muitas vezes você tem um pulmão que tem áreas com diferente constante de tempo, né?
Então, se você ventilar um pulmão com pressão alta, com volume alto em pulmões heterogêneos, você acaba lesando muito aquelas áreas que são um pouco mais complacentes, né? Hiperóxia, né? Então, a produção de radical livre é muito alta e essas crianças têm pouquíssimo antioxidante endógeno. Infecção, que vai alterar os mecanismos de defesa das vias aéreas, muitas vezes pela resposta inflamatória. A agressão inflamatória em resposta a qualquer um desses fatores causa uma série de danos às células desse pulmão. E qualquer situação que você tenha encharcamento ou edema nesse pulmão, você vai acabar gerando mais necessidade de assistência e, consequentemente, acaba gerando mais inflamação, né? Então, assim, quando a gente olha o desenvolvimento embrionário pulmonar, a gente chama atenção que as crianças que nascem no final do período canalicular e início do período sacular são aqueles que têm uma chance maior de que, se não tiver um controle desses fatores, que essas crianças possam vir a ter esse processo inflamatório desordenado e, consequentemente, que elas possam ter aí uma evolução com doença pulmonar crônica. Então, isso vai impactar no desenvolvimento alveolar e vascular, e a gente tem que estar sempre buscando se existem fatores pré-natais que eu possa controlar e diminuir o impacto no pulmão dessa criança. Então, se uma mãe tem infecção, essa infecção é mal conduzida, mal controlada, mais alto vai ser o preço que essa criança vai pagar. Então, a gente tem que estar sempre ligado e buscando ver o que a gente tem em mãos que a gente possa, de alguma forma, controlar para impactar isso. Lembrando que a presença de citocinas inflamatórias, por muito tempo se diz isso, se você tiver um estresse inflamatório, você, de alguma forma, tem um estímulo de amadurecimento pulmonar. Isso parece ser uma verdade, tem trabalhos que mostram isso, que se a mãe tem um processo inflamatório intraútero, muitas vezes essa criança nasce com o pulmão com menos imaturidade e, consequentemente, menos assistência ele vai precisar. Mas, por outro lado, os trabalhos mais atuais mostram que esse fator inflamação intraútero, como um fator de maturação pulmonar, ele só tem um efeito positivo desde que essa criança não seja submetida à ventilação mecânica por alguns dias, ou então que ela não venha a infectar, que são duas coisas que raramente a gente vai ter. Uma criança muito prematura que nasce que não é ventilada e que não é submetida a um quadro infeccioso em algum momento da internação dela. Então, eles mostram que, se ela tem essa maturação intraútero, mas que, se ela for ventilada por alguns dias ou ela infectar, esse fator de proteção ele acaba desaparecendo. Então, a ventilação, com todos os seus impactos negativos, barotrauma, volutrauma, biotrauma, que é a inflamação, todos esses fatores é um fator preditivo, talvez, tirando a prematuridade extrema, mais importante para a broncoesplasia, ou seja, aumentando o risco aí em mais de 10 vezes quando a criança é submetida a essa situação. Então, assim, quando a gente falou lá atrás de ventilação e falamos de prematuridade, nós mostramos isso. O plano A para um prematuro, hoje, nos serviços que tem essa preocupação de reduzir displasia bronco-pulmonar, se ele tiver respiração espontânea e reagir bem à sua reanimação em estado de parto, o plano A é instalar um CPAP nessa criança e levar essa criança em CPAP, colocando ela no bubble CPAP dentro da unidade. O plano B é: a criança não respirou bem, falhou na reanimação, intuba, faz um surfactante na unidade e tenta uma ventilação não invasiva o mais rápido que você puder. E se essa criança não tolera, essa criança muitas vezes vai acabar sendo entubada, surfactante, mas você vai acabar mantendo ela em ventilação até que ela possa ser extubada. Então, quanto menos agressão,
menor a possibilidade de eu desenvolver a doença pulmonar crônica. Então, nos Estados Unidos, as taxas de intubação em sala de parto variam muito. Criança de 500 a 1.000 gramas, entre 15% a 75%. E os trabalhos mostram. Os centros em que ocorre mais intubação, a incidência de displasia é maior. Então, assim, a influência da ventilação mecânica na incidência de broncoespasmia vem sendo mostrada há muito tempo. Por isso que hoje vem essa busca incessante por uma forma de manter essas crianças oxigenadas sem precisar entubá-la, sem a necessidade de entubar e fazer surfactante. Porque essa realidade já vem sendo mostrada há algum tempo. Quem é mais ventilado, ou quem ventila mais, vai ter mais broncodisplasia. E aí os trabalhos, esse trabalho aí foi um trabalho do início, aí 2011, ele mostrou isso, criança ventilada, nasceu, foi entubada. Se ela ficar ventilada por mais de 24 horas, a chance dela evoluir com displasia aumentou o risco de chance dela, o odds rate, de 2,4, ou seja, aumenta 2,5 vezes, vamos dizer assim, em relação àquele que não passou por esse processo. Se ele ficou mais de 7 dias entubado, o odds rate dele, ou seja, a chance dele evoluir com displasia, aumenta 15 vezes. Então, é um impacto assim, extremamente importante. Então, de todos os fatores de risco, a prematuridade é, sem dúvida, que tem uma contribuição maior, acompanhado aí pela ventilação mecânica. E todos esses outros fatores, a oxigenoterapia anda junto com isso, infecção, sobrecarga hídrica, canal, tudo isso anda muito junto, ou seja, infecção aumenta a necessidade de ventilação, infecção abre canal ou reabre canal, que aumenta a sobrecarga hídrica no pulmão e que atrapalha muitas vezes a nutrição dessas crianças. Então, isso aí, na verdade, vira uma bola de fatores que realmente contribuem para essa situação. Então, se você tem um prematuro e você precisou entubar e ventilar, essa criança já tem uma chance maior de evoluir com displasia. Isso é fato, né? Então, aquilo que a gente já falou, eu gosto sempre de repetir, é melhor ele tentar mantê-lo não invasivo, mesmo que ele faça um certo grau de hipercapnia, de hipoxemia, mas que ele vá recrutando com pressão positiva, ajudando ele a manter esses alvéolos recrutados e com a produção da própria surfactante. Se você conseguir fazer isso, você já está ajudando muito. Se você precisou entubar e ventilar, você tem que ter em mente que quanto menos tempo e mais suavemente, vamos dizer assim, mais delicadamente eu ventilar, melhor para o pulmão dessa criança. Quanto menor tempo inspiratório, menos agressão você faz no pulmão dessa criança, né? Isso é outra coisa que é fato. Pressões o suficiente para expandir o pulmão e uma PEP suficiente para manter esse pulmão recrutado, tomando muito cuidado para não ficar com PEPs, às vezes, muito baixa, deixando esse pulmão desrecrutar em algumas áreas. Volume garantido, com um volume corrente dentro do adequado, de acordo com a situação e da criança. Aceitar aí PO2, às vezes, um pouco mais baixos, e a mesma coisa com a hipercapnia. Então, tem esse trabalho que mostra, ser nascido pré-termo com PCO2 menor que 29, tem risco quase 6 vezes maior de apresentar displasia, além de risco de lesão cerebral isquêmica. Então, aquela gase que eu mostro lá no início, que tinha uma PCO2 de 27, não só o PO2 de 120 alguma coisa preocupa, mas um PCO2 baixo é sempre muito preocupante se a criança está sendo ventilada mais do que ela precisa. E é importante a gente sempre lembrar que o objetivo da ventilação não é você ter uma gasometria normal, você ter uma criança bem oxigenada, ventilada, mas sem exagerar na sua estratégia. Então, para a gente amenizar isso, hipercapnia permissiva, tolerar PCO2 mais alto, desde que o pH se mantenha acima de 7,20, né? Tentar evitar a ventilação mecânica, lançando mão do CPAP, VNI ou do próprio Ensure, né? E quando ventilar, tentar ser o menos agressivo, tipo, otimizando a pressão, né? Diminuindo a pressão média na via aérea, mantendo sempre um PEP adequado. Quando usar volume garantido, volumes correntes adequados, lembrando sempre que as crianças menores, né, sofrem muito impacto do excesso de espaço morto que a gente acaba colocando. A VAF, que muitos hoje estão preferindo, justamente por ser uma ventilação protetora, e sempre ressaltando que o uso do Bullous CPAP na sala de parto
reduz intubação, reduz tempo de ventilação, reduz o uso de corticoide e, consequentemente, vai reduzir a nutrição, a doença pulmonar crônica. Outro fator que é extremamente importante, e por isso que a gente sempre fala, é a criança não está conseguindo sair do CPAP, do oxigênio, ou investe em nutrição. Quanto mais bem nutrida essa criança tiver, melhor ela recupera esse pulmão, melhor ela faz crescer esse pulmão. E a gente viu que ali a gente tem um pulmão que houve meio que um bloqueio no crescimento dele alveolar e vascular. Então, com a boa nutrição, você consegue muitas vezes compensar um pouco isso. Agora, se essa criança já tem essa alteração e você nutre mal, demora para aumentar a taxa proteica, principalmente dessas crianças, você realmente está contribuindo para aumentar ainda mais o dano e diminuir, logicamente, a reparação dessa criança. Então, lembrar sempre que a proteína é de extrema importância, então deve ser iniciada no primeiro dia, prematuros extremos, não deu para parenteral, põe, se tiver condição de botar proteína no primeiro dia, põe a proteína no primeiro dia com 3 gramas por quilo, isso aí já entra na composição da sua hidratação venosa. Então, assim, esse balanceamento aí que a proteína dada exógena vai contrabalançar essas perdas proteicas do processo inflamatório, com certeza vai ajudar a reparar e a moderar esse processo inflamatório. Sempre que possível, iniciar com nutrição enteral mínima, sempre que possível, começando às vezes com mínima e depois ir aumentando gradativamente, visando esse reparo e diminuindo a agressão pulmonar. Cuidado com excesso de carboidrato, né? Por isso tem que ter relação boa de proteína com calorias não proteicas. Excesso de carboidrato, no metabolismo dele, acaba produzindo uma quantidade grande de CO2 e, consequentemente, vai exigir mais dessa criança para que ela ponha esse CO2 para fora, aumentando o trabalho respiratório dela. Então, carboidrato demais, principalmente se não estiver dando uma quantidade boa de proteína e de gordura, não é bom, é ruim para crianças. Então, assim, a gente sempre deve buscar essas crianças atingir uma dieta com uma taxa calórica plena de 120, 130 calorias, acima de 100 calorias quilo dia, uma criança, muitos já consideram como plena em termos de caloria, mas a gente, para uma criança que tem uma demanda muito grande como essa, a gente geralmente tenta trabalhar com uma taxa calórica um pouco maior, né? Começar, então, o aminoácido logo na primeira hora, adequar a taxa de infusão de glicose, ou seja, tolerando glicemias maiores, justamente para você dar uma taxa calórica maior para essa criança. Dieta enteral, tão logo você possa começar, deve ser iniciado. Então, assim, isso são coisas que a gente já faz, mas que nesse tipo de paciente, a gente tem que estar sempre ressaltando o quanto isso é importante. Esse trabalho foi um trabalho publicado em 2021 no Pediatric Research, onde ele quis investigar, na verdade, o que ele quis dizer, se você der muito líquido para uma criança prematura, bebês que nasceram aí no trabalho com menos de 29 semanas, ele queria ver qual era o impacto da quantidade de líquido dado para essa criança nos primeiros 10 dias de vida, relacionado com o desfecho morte e displasia broncopulmonar. Então, foi um trabalho retrospectivo de 4 anos, foi um centro único, mas eles usaram 191 prematuros, 23 a 28 semanas, e ele viu balanço cumulativo de fluido, ou seja, nos primeiros 10 dias, quanto de líquido cumulativo foi dado para essa criança, e eles controlavam o nível sérico do sódio, né, para ver se essa criança estava concentrando ou muito hidratada, e vendo qual era o percentual máximo de perda de peso, né? Então, assim, esse era o controle que eles faziam. E eles viram uma diferença significativa entre o balanço cumulativo de fluido em crianças que não evoluíram com displasia com aquelas que evoluíram com displasia. Então, uma tendência a ter sido usado mais líquido naquelas crianças que acabaram evoluindo com displasia, mostrando aquela relação do sobrecarga hídrica e, muitas vezes, o aumento da assistência ventilatória. Então, foi esse balanço cumulativo de fluido teve
aumentou a chance de morte de displasia em quase 2 vezes, quando comparado com um grupo onde houve um controle melhor da quantidade de líquido infundido. Então, é importante a gente estar sempre atento um balanço hídrico dessas crianças nos primeiras semanas de vida, principalmente, né? Esse é um trabalho feito no Rio de Janeiro, aí no final da década de 90. Essa pessoa pegou 3 maternidades, avaliou 121 recém-nascidos prematuros, e ela queria ver exatamente fatores de risco relacionados à displasia em crianças que tinham sido ventiladas em 3 maternidades. Então, a média de idade estacional nesse trabalho mostrou que o grupo com e sem displasia, ou seja, como eu falei no início, quanto menor a criança, mais imatura e maior a chance de bronquodisplasia, que maior a chance dela receber toda aquela carga de fatores agravantes. Tempo de ventilação mecânica maior nas crianças, mostrando aquele trabalho que tem a ver com esse trabalho recente que mostrou mais de 24 horas ventilando, aumenta 2,5 vezes, mais de uma semana em ventilação mecânica, né, aumenta em 15 vezes a chance de displasia. Canal arterial, né, mostrando que o canal é um fator de risco, porque ele tende a congestionar o pulmão, encharcar o pulmão, e você tende, muitas vezes, a aumentar o tempo de suporte ventilatório nessas crianças. Antibiótico ao nascimento, então, aí mostrando uma relação maior com quadros infecciosos. Esse foi o meu trabalho, na verdade, foi a minha dissertação, minha tese de doutorado, que a gente, na verdade, criou um modelo preditivo dentro da primeira semana para a gente ver qual era a possibilidade, e juntando alguns fatores disso, para eu tentar saber qual criança, qual percentual de chance de um prematuro de chegar a 28 dias ou a 36 semanas ainda em oxigênio. E nesse trabalho nosso, que foi feito no Fernandes Figueira, isso foi no ano de 2004, foi quando eu defendi, os fatores de riscos que foram significativos, isoladamente, com displasia, foram esses. Baixo peso, CRIB é um índice de risco, né, de score de risco, de gravidade, ventilação na sala de parto, intubação em sala de parto, idade estacional menor que 30, criança que surfactante 2 ou mais doses, canal dentro da primeira semana, ventilou por mais de 2 dias dentro da primeira semana e perda de peso exagerada. Perda de peso exagerada, a gente no início não conseguia entender muito, porque depois que foi feita uma análise de regressão logística, ou seja, onde avaliou esses fatores junto para ver se um influenciava o outro, e sobrou, de todos esses, sobraram esses 4, e esses 4 foram usados para criar um modelo de predição, onde a gente via no meu trabalho que se a criança tivesse todas essas nascesse com menos de 30 semanas, fosse entubada por mais de 2 dias, abrisse canal e perdesse muito peso, essas crianças tinham 93,7% de chance de ser um broncoesplásico. E a gente, no início, não entendia muito bem o perda de peso, já que todos os trabalhos mostravam que, na verdade, a sobrecarga hídrica aumentava risco. E aqui a gente está falando de perda de peso. Mas depois a gente foi analisar mais detalhes e vimos que esses que perderam muito peso foram crianças mais graves, que na época eram malnutridas, não recebiam parenteral precoce, não eram alimentadas precoce, usavam muito diurético, então essas crianças acabavam tendo uma perda de peso muito grande, representando mais gravidade do quadro e do manuseio nem sempre adequado, mas era o que fazia na época, impactando nesse diagnóstico. Então, o diagnóstico é um diagnóstico clínico, tá? O exame radiológico, ele te ajuda a ter uma ideia de gravidade, mas não faz diagnóstico. A tomografia de alta resolução, ela te dá detalhes maiores de lesões daquele pulmão, e as provas de função pulmonar, que pode te dar, principalmente, informações importantes como complacência, resistência e capacidade residual funcional. Então, a displasia broncopulmonar tem algum... 24 horas, 1, 2, 3, 4 dias, vivendo aquilo junto com os entrevistados. Se o entrevistado não dorme, a gente não dorme também. Se eu quero mostrar o dia de alguém e essa pessoa precisa pegar 2 ônibus... Microfone aberto.
dormi na beira do rio Tapajós, no chão, embaixo de caminhão, já dormi em ocupação. É isso, na Comissão Repórter é um programa de muito perrengue, assim. Eu acho que eu sou uma pessoa com poucas frescuras, entendeu? Eu abraço e vou. Próxima terça, estreia nova Profissão Repórter. Nós vivemos uma reportagem. Somos contadores de histórias reais. São matas que ficam da gente. É muito delicioso ver morangos de dias atrás girando essa torta e Tem essa uma pessoa vitamina. com nome de Neves que está com o microfone aberto. Nada fora. Eletrolux. Ô, Beto, você não tem como tirar o som dessa pessoa? Eu vou fazer o seguinte, eu vou descompartilhar aqui um pouquinho Ô, Cris. e ver quem é a pessoa que está. Oi. Tem uma pessoa com nome de Neves que está com o microfone aberto e com a TV ligada. É. Não, Ué, mas mas é aqui na UTI? Não sei onde é, não. Tá aqui, acho que é essa pessoa aqui, ó. essa pessoa que está assim, Neves M. Bom, Aí eu botei fechou. mudo para todo mundo agora. Eu acho que interrompeu. Agora desligou o microfone dela. Então vamos nós. A concorrência estava desigual, né? Estava difícil. Tava difícil. Então, gente, esse é o padrão de prova de função pulmonar que a gente geralmente tem nessas crianças broncoesplásicas. Então, assim, geralmente, lá no Figueiras, por exemplo, que faz prova de função pulmonar, então, quando pega um broncoesplásico e vai fazer, a gente já fala assim, já sei. É assim, mas porque é o que a literatura mostra. Mas nem sempre você encontra todas essas alterações. Mas, geralmente, o padrão é a resistência está aumentada desde a primeira semana e pode permanecer assim por vários meses. Por vários meses. A complacência está reduzida sempre na fase inicial e ela vai melhorando com o crescimento dessa criança. E o volume, a capacidade residual funcional, ela também está reduzida no início, ela vai aumentando gradativamente com o crescimento pulmonar, até que ela normaliza depois de alguns meses. Então, é importante que a gente invista em nutrição para que essa criança cresça, para que essa criança melhore, muitas vezes, esse padrão aí de prova de função pulmonar. Então, o manuseio dessas crianças é um manuseio que vai envolver uma série de situações que eu vou colocar aqui para a gente discutir. A gente tem que tentar ver quais são os problemas que aquela criança apresente e que você possa interferir de alguma forma. Então, por exemplo, você pode ter uma criança broncoesplásica que você identificou que tem um grau de hipertensão pulmonar. Então, você tem que atuar nisso na tentativa de melhorar essa situação. Tem que ver qual o nível de oxigênio terapia que essa criança vai precisar. Crianças que vão precisar, às vezes, só de catéter, algumas precisam de pressão positiva. No Brasil, isso acaba dificultando muito a alta hospitalar dessas crianças. Alguns serviços fazem até serviços de segmento com oxigênio em casa, mas não é uma realidade da grande maioria dos serviços, e essas crianças acabam ficando internadas até alta, até ela sair do oxigênio para ter alta. O suporte nutricional tem que ser um suporte bem agressivo, tentando adequar e melhorar o máximo que se pode em termos de taxa calórica, taxa proteica. Então, você ter um nutricionista ao seu lado que realmente te dê essa ajuda é extremamente importante, é de muita valia. Drogas, a gente vai ver que muita coisa se usou, muita coisa ainda se usa, mas pouco resultado realmente positivo e com evidência de que realmente deva ser usado. Então, a gente vai comentar diurético, broncodilatador, uso de corticoides, pós-natal, imunização extremamente importante. Essas crianças sofrem muito com infecções virais aí no decorrer dos primeiros anos de vida. Então, tudo quanto é vacina que a gente possa fazer, certamente vai ajudar. Os pais têm que estar muito orientados, e essas crianças, dentro do possível, devem receber algum tipo de acompanhamento dessa função pulmonar. Mas a gente sabe que isso também não é uma realidade. Às vezes a gente tem crianças aqui na região que você quer fazer uma prova de função pulmonar, mas às vezes a dificuldade para levar essa criança no Rio para fazer a prova é tão grande que muitas vezes a gente acaba fazendo testes terapêuticos. O único cuidado que a gente tem que ter com o teste terapêutico é para não ir somando medicamentos como se fazia antigamente. Uma criança saía do hospital com uma receita enorme de um monte de coisa que tem um monte de efeito colateral, e aí ninguém mexia nesses medicamentos.
Então, isso era muito ruim para essas crianças. Então, controlar a sintomatologia, tentar manter a atividade dessas crianças o mais próximo da normalidade, investir na nutrição para garantir um crescimento e um desenvolvimento adequado, fazer um segmento adequado dessas questões, tentar manter a função pulmonar o mais perto do normal possível, tentar diminuir o número de intercorrências que possam exacerbar esses processos inflamatórios no pulmão, prevenindo, intervindo precocemente em infecções respiratórias, principalmente virais, evitar efeitos colaterais de medicamentos, aí diurético, por exemplo, tem muito efeito colateral, a gente sabe que usar diurético nessas crianças tem pouquíssimo resultado, e o ideal é que essas crianças possam ir para casa o mais rápido possível, mas, logicamente, desde que elas recebam um suporte adequado. Então, a suplementação de oxigênio acaba sendo, na criança internada já broncodisplásica, sendo um problema, porque como a gente tem que, muitas vezes, para viabilizar a alta, tirar do oxigênio, o que a gente observa muitas vezes é uma pressa, às vezes, de se tirar a criança em oxigênio, muitas vezes crianças que ainda não estão prontas para sair do oxigênio. Isso é ruim, tá? Porque toda vez que você tirou apressadamente, essas crianças fazem hipóxia, quando ela faz hipóxia, ela faz aumento da pressão da vasculatura pulmonar, é uma criança que aumenta a chance de evoluir com hipertensão e com corpo pulmonar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado no desmame de oxigênio dessas crianças. Geralmente, as crianças não broncodisplásicas, a gente sempre diz que a saturação deve ficar entre 90 e 95. Se a criança tem já broncodisplasia definida, broncodisplasia, principalmente broncodisplásico moderado e grave, a saturação-alvo passa a ser até um pouco mais alta, 95, 96, justamente para evitar que essa criança evolua com corpo pulmonar, que vai piorar muito a situação dela. Lembrar sempre que o oxigênio, às vezes a criança fica fora do oxigênio em vigília, ela fica bem, mas dormindo ela cai saturação, durante a alimentação ela cai saturação, então tem que tomar muito cuidado com esse desmame. Isso é um trabalho que eu tinha até referência dele, não sei por que não está aqui, é uma proposta, de verdade, de se tentar tirar o oxigênio de broncodisplásico, mas caminhando de forma bem lenta, bem devagar, sem pressa, porque senão o vai e vem é muitas vezes pior para essas crianças. Então, lembrando sempre que no sono há uma tendência à hipoxemia maior, essas crianças passam muito tempo em sono REM, como nós já vimos, elas têm pouca musculatura de resistência e elas acabam muitas vezes saturando muito. Os monitores muitas vezes não detectam todas as quedas de saturação. Então, você vê criança que muitas vezes está fazendo hipóxia, o monitor às vezes está dando a saturação adequada. Então, as tentativas de retirada do oxigênio sempre tem que ser feito primeiro na criança na situação de vigília, e a partir do momento que ela tolera sair da vigília, você começa a pensar em tirar durante o sono, sempre olhando se essa tirada do oxigênio não está aumentando a demanda metabólica da criança, está comprometendo o ganho de peso. Então, sempre ficar de olho no ganho de ponderal dessas crianças para que você não se precipite. O uso de diuréticos, assim, melhora a mecânica pulmonar e a troca gasosa. Muito utilizado, já foi mais utilizado. Muitos perguntam, qual é o mecanismo que faz? Ninguém sabe, se é pelo efeito diurético, que a criança vai urinar mais, vai desencharcar, ou se ele tem algum efeito, né, nessa questão líquida direta dentro do pulmão. Isso são coisas que não se tem muita resposta. É uma das drogas mais abusadas, vamos dizer assim, e usada sem evidência de benefício. Tá? Não tem muito espaço no broncodisplásico para o uso do diurético de uso contínuo. Ah, mas eu estou com uma criança que fez queda de saturação, eu tive que aumentar o oxigênio, eu fui lá, radiografei, e achei aquele pulmão mais congesto. Tudo bem, vai lá e faz um diurético nela. Se for manter, mantém uns dias, mas tenta tirar. Os trabalhos mostram que a associação furosemida com hidroclorotiazida, hidrocloro com espironolactona para poupar, não se tem o resultado tão esperado como se imaginava. Essas drogas de uso crônico, elas têm efeitos colaterais, hipocalemia, hiponatremia, hipercalciúria, faz muita nefrocalcinose, principalmente quando faz associação hidrocloro e risperono.
Então, assim, e lembrar que a furosemida, por exemplo, ela aumenta as prostaglandinas e ela pode reabrir o canal de uma criança. Então, a gente tem que usar isso com muito critério, né? Muitas vezes dose única, algumas vezes você vai manter algum tempo, mas sempre lembrando que não é para se manter o uso crônico de diurético, principalmente diurético de alça. O uso de associação hidrocloro com espirona não mostrou melhora na função pulmonar, além de não reduzir a necessidade de suplementação de potássio. Ele é usado com essa coisa de poupar potássio, né? Sempre que o paciente sair da ventilação do CPAP, você tem obrigação, se ele ainda tiver com diurético, de tentar tirar esse diurético. E o desmame, você pode ir desmamando ele a cada 3, 4 dias, ou simplesmente manter uma dose e não corrigir essa dose pelo peso, que felizmente acontece isso, às vezes em nível ambulatorial. O paciente vai para o ambulatório, as pessoas ficam com medo de mexer na droga, então às vezes a criança vai crescendo e aquela droga vai ficando com uma dose muito baixa, com pouco efeito, e aí diminui o efeito colateral. Mas a mensagem é: use o tempo necessário, jamais manutenção de uso crônico de diurético, principalmente a criança que sai do oxigênio e vai embora para casa, não tem por que ela ir com diurético. Broncodilatador, tem algumas crianças que realmente respondem. Crianças, como a gente viu, a resistência pulmonar pode estar aumentada desde o início, e tem crianças que realmente, na prova de função pulmonar, eles testam o beta-2, e essas crianças, muitas vezes, você vê uma queda importante da resistência durante a prova. Quando você tem a prova, ela te diz, vale a pena usar, mantém o beta-2. Agora, não tendo a prova, você vai fazer um teste terapêutico. Lembrando que botou beta-2, usou 3, 4 dias, não houve melhora, suspende o beta-2. Não adianta ficar tentando aí 5, 10, 15, 20 dias que não vai melhorar. Tá? Ele ainda tem algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado, que podem levar a essa alteração de relação ventilação-perfusão. O beta-2 pode fazer, ele tem um efeito de broncoconstrição, mas ele tem um efeito de vasodilatação. Então, ele pode vasodilatar uma área num pulmão de um broncoesplástico que está sendo mal ventilado. Então, ele vai ter uma quebra da relação ventilação-perfusão naquele local do pulmão, isso gera hipóxia. Crianças que têm algum grau de malácia, o beta-2 aumenta a instabilidade da via aérea, aumentando a repercussão nessa criança. Então, não deve ser usado de forma rotineira, não vai mudar a evolução da doença, tá? Mas ele pode ser benéfico naquelas crianças que você testou, ou testou durante a prova de função pulmonar, ou você testou em 2, 3 dias, 4 dias, e essa criança realmente diminuiu a FeO2, saiu de um CPAP, ou seja, houve uma melhora clínica relacionada ao uso daquela droga, você pode estar autorizado a manter essa droga. O corticoide é uma das drogas que mais talvez já tenha sido testado para broncodisplasia, para prevenir broncodisplasia, para estubar a criança rápido e não ter broncodisplasia, para fazer nos primeiros 15 dias de vida para diminuir a displasia e para fazer para o broncodisplásico. Então, ele é o mais testado, mas ele é o mais controverso, porque a gente sabe que corticoide, principalmente em prematuros, ele pode ter um impacto cerebral muito grande, parando muitas vezes as divisões ali do crescimento cerebral. Então, você pode muitas vezes melhorar um quadro respiratório, mas pode gerar uma alteração neurológica, comprometendo ainda mais a qualidade de vida dessa criança. Então, assim, que momento eu posso tentar o corticoide? Então, hoje, a gente vai ver o que tem hoje para usar corticoide. Na verdade, a gente tem trabalhos que começaram e tiveram que parar por causa de efeitos colaterais, não vou mostrar aí. Já testou-se corticoide venoso, já testou-se corticoide oral, já testou corticoide inalatório. A dose do corticoide, por exemplo, dexametasona, subdose, como no DART, que a gente usa doses muito baixas e que realmente tem um impacto positivo, mas os caras tiveram o trabalho de acompanhar essas crianças com 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, para ver se teve algum impacto neurológico. E não houve esse impacto negativo. Então, para liberar uma droga dessa de uso nessa forma, principalmente usar por tempo um pouco maior, a gente tem que ter certeza que isso não vai trazer nenhum problema lá na frente. Então, precoce, quando a gente fala corticoide precoce, é a primeira semana de vida. A gente raramente usa isso hoje, raramente.
Na segunda semana, o DART enquadra aí nas crianças que ainda estão em ventilação mecânica. Quando eles falam em corticoide muito tardio, é após a terceira semana de vida. Então, são crianças que já têm um quadro mais comprometido, mas também pode ter impacto negativo. Então, assim, o que os trabalhos mostraram é que o uso precoce reduz a ventilação mecânica, mas acaba aumentando os efeitos adversos nessas crianças. Hiperglicemia, hipertensão, cardiomiopatia hipertrófica, paralisia cerebral, que é o impacto negativo mais temido por todos. Tem países que, para usar corticoide aí no primeiro 15, 20 dias de vida, dependendo da dose, a família tem que autorizar, né? Então, existem alguns ensaios com uso precoce tentando mostrar se isso pode prevenir a broncodisplasia. A mesma coisa com o uso do corticoide inalatório, mas os trabalhos não têm mostrado resultados assim muito satisfatórios que realmente possam estimular. Então, você vê, qual a frequência do uso do corticoide? Então, a rede Vermont e o NIH aí, você vê, na década de 90, 17%, 7%. Em 97, houve um aumento do uso do corticoide, provavelmente baseado em alguns trabalhos tentando mostrar algum benefício. E aí, já a partir daí do ano 2000, houve uma queda importante no uso do corticoide, justamente por causa das evidências relacionadas à paralisia cerebral, à função cognitiva dessas crianças. Então, o corticoide, ele parece que tem realmente um impacto na função pulmonar em crianças que são dependentes de ventilação. Isso ajuda, muitas vezes, a extubar essa criança. Precocemente, ninguém usa mais. Eles não reduzem óbitos de uma maneira geral, e a maioria das sociedades desaconselham o uso dele rotineiro. Esse trabalho feito pela Chris Wattenberg, com hidrocortisona, esse trabalho, na verdade, foi um trabalho piloto em 2 centros. Era um trabalho clínico randomizado, 40 crianças, entre 500 e 1.000 gramas. Começou com menos de 48 horas, crianças que estavam em ventilação mecânica e tinham membrana hialina. E ela começava com uma dose baixinha, de 1 miligrama quilo dia, de hidrocortisona, que tem menor potencial de efeito colateral, e reduzia para 0,5 miligrama quilo dia e fazia durante 12 dias. E esse trabalho piloto mostrou que houve uma redução de morte e de displasia, comparado com placebo, e houve uma redução dos dias de ventilação. Esse trabalho, inicialmente, foi assim, bastante animador. Bom, e aí, a seguir, eles fizeram um trabalho multicêntrico, que eles começaram a aumentar o N para ver se esses efeitos se mantinham, e quando eles estavam com 360 pacientes, essas crianças começou a aparecer um aumento muito grande de perfuração gastrointestinal espontânea no grupo que usava hidrocortisona, mesmo em doses baixas, como nesse estudo aí. E aí esse estudo teve que parar. Então, assim, esse estudo não foi adiante, então esse esquema não vingou, vamos dizer assim. Então, assim, a literatura não dá respaldo para uso precoce de corticoide, né? Nem para profilaxia, nem para tratar. Os efeitos adversos são indiscutíveis. E aí, o trabalho que veio e que realmente a gente hoje faz uso do corticoide, mas geralmente é crianças que já estão em ventilação há pelo menos 10 dias, foi esse trabalho do DART, né? Que é um Dexametasona Randomized Trial. Esse trabalho foi publicado em 2006. Um trabalho randomizado e controlado, 11 centros em 3 países. Só que tem um problema esse trabalho. O N muito pequeno, a amostra ideal para eles concluírem era de 814 crianças. O trabalho fez só com 70 crianças. Mas com as 70 crianças, nesse esquema que a gente faz do DART, eles mostraram que houve uma resposta positiva em termos de extubar a criança, ou seja, começava o DART e a gente consegue extubar as crianças até 72 horas do início desse esquema.
E se essa criança não é estubada nos primeiros 3, 4 dias, você pode suspender o tratamento. E esses autores tiveram cuidado, depois de avaliar essas crianças com 2 anos de idade. E aí eles viram que não houve diferença significativa em relação à morte, déficit neurológico, paralisia cerebral, entre os grupos que usou o DART e o grupo que não usou o DART. Então, por isso, esse é um esquema que existe um respaldo e, por isso, a gente usa nos nossos serviços quando a gente acha que tem a indicação. A Dex, então, foi a conclusão desse estudo, que a Dex em dose baixa, depois da primeira semana, ou seja, nunca precoce, em crianças que estão ventiladas há mais de uma semana, facilita a extubação, melhora a função pulmonar sem causar efeito adverso. Então, é um esquema que a gente está assim, meio que autorizado hoje a usar. Corticoide inalado, eles também ele tem algum impacto, criança que tem complacência pulmonar reduzida, então assim, a gente geralmente faz isso também no serviço, quando essas crianças chegam a 36 semanas de idade corrigida, ou seja, ainda em oxigênio ou em pressão positiva, que aí ela é classificada como moderado grave. Essas crianças, muitas delas aí já testou o beta 2, se não testou, acaba testando aí. E aí a gente faz, se não funcionou o beta 2, a gente geralmente inicia o corticoide inalado, geralmente fluticasona, e a gente faz ele durante um tempo, pelo menos aí 1, 2 semanas, para a gente se certificar se há ou não há benefício. A gente nota que algumas crianças realmente respondem. Hipertensão pulmonar é outra coisa que a gente tem que estar atento por causa da questão do corpo pulmonar, né? Tem uma incidência aí de quase 30%, e aumenta a mortalidade. E alguns trabalhos hoje têm recomendado crianças com broncodisplasia que fazem hipertensão pulmonar e começam a evoluir com o quadro aí, caminhando para o corpo pulmonar, muitas vezes iniciar o sildenafil, meio miligrama quilodose, podendo chegar até 2 miligramas quilodose de 6 em 6 horas. As terapias anti-infecciosas, vacinação habitual, vacinação para pneumococo, vacinação para influenza e palivizumab, né, que não é uma vacina, mas é um anticorpo monoclonal, ajudam bastante a prevenir as complicações dessas crianças, principalmente quando elas têm alta para casa, né? Então, quando é que se dá alta para um broncoespasmo? A criança mantém saturação boa, há pelo menos 2 semanas fora do oxigênio, com bom ganho de peso, ou seja, manter um ganho de peso satisfatório, sem fazer apneia nas últimas 2 semanas. Não houve necessidade de fazer troca de medicação, de esquema de medicação. Essas crianças têm que ter possibilidade de ser revista no pós-alta. E, logicamente, os pais têm que ter treinamento para que eles realmente saibam manipular e saibam acompanhar essas crianças de forma adequada. Então, a nível de crescimento ambulatorial, você tem que envolver aí uma série de avaliações, de segmentos, justamente visando todas essas situações que possam realmente impactar na qualidade de vida dessas crianças. Então, aqui no Brasil, a maioria das crianças com oxigênio ainda não vão para casa, a maioria, né? Acaba ficando no hospital até alta. Diurético, se não tem, melhora, se tentou diurético com a gestão, mas saiu do oxigênio, tira o diurético. Corticoide é uma droga que a gente analisa, faz aí pelo menos umas 2 semanas de uso para ver. O beta 2, se não tiver prova de função pulmonar, usa pelo menos 3, 4 dias e avalia a resposta, né? E essas crianças, muitas vezes, na evolução delas aí já em casa, elas vão ter intercorrências respiratórias e muitas vezes vão se beneficiar do corticoide por períodos curtos para tentar dar uma melhorada nessa situação. Então, esse trabalho é um trabalho também que fez um segmento dessas crianças. Então, a monitorização e radiologia, eles mostram que não tem benefício nenhum você ficar fazendo isso. Monitorar com função pulmonar, se tiver a possibilidade de fazer algum tipo de controle como esse, é sempre bom. Cuidado, né? Creche, essas crianças, aumenta contato com outras crianças, aumenta risco de infecção.
O uso de broncodilatadores é um grupo restrito que vai se beneficiar. O uso de corticoide sistêmico ou inalatório de uso contínuo não está indicado, mas pode ser que seja preciso você fazer em alguns momentos na evolução dessas crianças. Diurético, sempre tentar tirar o diurético, criança que já está fora do oxigênio. Prognóstico dessas crianças, em relação ao prognóstico e evolução pulmonar, a maior morbidade está nos primeiros 2 anos de vida, então por isso a gente tem que estar muito atento com as questões de prevenção. Então, 50% das crianças de menos de 1.000 gramas apresentam sibilância recorrente e 33%, 1/3 delas ainda persistem na idade escolar. Lógico, se você tem história familiar positiva para asma, atopias, isso aí aumenta a chance dela estar nesse grupo. A taxa de readmissão hospitalar é 20 vezes maior do que numa criança a termo, então, criança com broncoesplasia que faz uma bronquiolite tem que internar, e de preferência num CTI. Né? A principal causa de internação são as infecções virais, principalmente via aérea inferior. Então, a função pulmonar, como é que é a evolução dessa função pulmonar? A resistência geralmente está aumentada desde o início e se mantém nos primeiros 2 anos de vida, e algumas crianças mantêm resistência aumentada até a vida adulta. A capacidade residual funcional tende a normalizar até 2 anos de idade. A complacência, que ela está reduzida no início, ela tende a melhorar. Então, com 2, 4 meses, ela está em torno de 35%, 50% do normal. Perto de 1 ano, em torno de 60% do normal. A maioria vai normalizar aí até os 3 anos de idade. O volume residual melhora lentamente, até 8, 10 anos. Metade dessas crianças tem asma por exercício. Cardiovascular. O eletrocardiograma mostra uma evidência de hipertrofia ventricular direita em 50% das crianças. Então, com muito cuidado com as tentativas de retirar muito rápido O2 por causa do aumento da hipertensão pulmonar e sobrecarga de VD. Crescimento, né? Essas crianças tendem a fazer um catch-up, né? Que é entrar numa curva de normalidade entre -2 e +2 desvio padrão no Z-score. Geralmente, até 10 anos de idade, elas fazem isso, e os trabalhos mostram que os atrasos em fazer essa chegada na curva de crescimento normal é muito mais relacionado à prematuridade e baixo peso do que à doença pulmonar propriamente dita. O desenvolvimento dessas crianças, geralmente elas apresentam algum atraso aí nos primeiros 2 anos de vida. Isso é bem variado, isso vai depender do segmento, da estimulação, o meio que essa criança está vivendo, e mostrando que criança que ventila há muito tempo, criança que faz uso de corticoide pós-natal, são as crianças que têm maior comprometimento de neurodesenvolvimento. Em relação à prevenção, corticoide antinatal é uma recomendação formal para toda gestante com menos de 34 semanas. Antigamente de 24 a 34, hoje já inclui criança abaixo de 24, gestante abaixo de 24. Máximo de 2 cursos de beta-betazona. Um curso são 2 doses, né, com 24 horas de intervalo. Cafeína. A gente já falou sobre a cafeína. Os trabalhos mostraram que a terapia com cafeína diminui a apneia, tem um impacto na apneia, mas acabou que também mostrou uma melhora no neurodesenvolvimento dessas crianças. Então, assim, a maioria dos serviços com crianças muito pequenininha começa a usar precocemente, abaixo de 28 semanas, independente de assistência, acima disso, se estiver precisando de assistência ventilatória. Então, essa associação do teste dela para apneia e melhora de morte ou incapacidade de neurodesenvolvimento com 18 e 21 dias, 21 meses, ou seja, essas crianças alguns trabalhos mostraram que mais para frente essa diferença já não existia mais. Mas, de um modo geral, a maioria dos serviços recomendam a cafeína rotineiramente. O uso de vitamina A, né, já foi testado para algumas crianças, mas os trabalhos, de um modo geral, não mostraram nenhuma assim, diferença significativa no curso dessas doenças e no neurodesenvolvimento no final do 2º ano de vida. Tá? Então,
essa avaliação já foi testada, então, mas hoje não tem evidências que suportem o uso de vitamina A, então a gente nem faz isso nas crianças quando internadas. O uso de azitromicina, que são antibióticos que têm um efeito anti-inflamatório, diminui a expressão de interleucinas pró-inflamatórias. Então, alguns pneumopediatras acabam indicando o uso 3 vezes na semana, tempo prolongado, mas isso aí é meio polêmico, né? Tem grupos que gostam, grupos que não gostam muito de usar, né? Houve uma redução significativa na incidência de morte e dependência, mas, assim, há grupos que defendem um não uso rotineiro. Então, assim, baseado no que se tem de publicação, a conclusão que se chega é que não está indicado o uso rotineiro de azitromicina, com esse intuito, né, de ter o seu efeito anti-inflamatório nas crianças com broncodisplasia. Então, a gente viu que ainda tem muita controvérsia em relação ao tratamento, prevenção e prognóstico. Vai depender muito de uma série de fatores. Ainda se busca estratégias de prevenção. O melhor caminho, com certeza, é a prevenção, mas com um número grande de sobrevida de prematuros. A gente sabe que deixar de ter broncoespasmo é uma missão impossível, mas a gente pode tentar, de alguma forma, amenizar isso, com essas estratégias que já foram discutidas. A importância da equipe multidisciplinar no acompanhamento dessas crianças realmente vai fazer muita diferença. E lembrar que o corticoide, que no passado era visto como um salvador da pátria, hoje a gente sabe que a gente tem que ter muita cautela ao indicar o uso do corticoide para uma criança nessa situação. Então, hoje, para definição, prevalece a do NIH aí de 2000, que foi refinada em 2016, aquele grau 1, 2, 3, 3A. Então, na verdade, a grosso modo, 28 dias broncodisplásico. Para alguns só vão considerar o broncodisplásico se ele for moderado e grave. Então, mas o clássico é 28 dias, chegou a 36 semanas sem O2, sem pressão positiva leve, ou não é broncodisplásico. Chegou a 36 semanas com mais de 21, menos de 30, sem pressão positiva é moderado, para alguns, mais de 30 ou pressão positiva para outros, grave, e tem aqueles que consideram até o grave, ventilação mecânica, mas em ar ambiente, com grau 2, são refinamentos que a gente ainda não está muito, não se vê muito ainda o uso na prática, né? Se conhece muito mais dessa doença, mas a incidência delas continua muito alta ainda. Isso tem a ver com a sobrevida dos mais imaturos. O desenvolvimento pulmonar é a base desse problema, então a gente tem que tomar cuidado com tudo que possa agredir e levar a um processo inflamatório nesse pulmão. Os quadros respiratórios são os quadros mais marcantes, né? E não tem nenhum tratamento único que possa realmente dar embasamento, que a gente possa recomendar para todo mundo. Acaba tendo que individualizar o segmento dessas crianças e adequando aquilo que for. Ué, a gente não está conseguindo. Voltou. Pessoal, voltamos. Então, broncoespasmia, na verdade, ela é muito mais para a gente se atentar com o que a gente não deve fazer, o que a gente tem que tomar cuidado quando faz, né? Uma criança internada e já com esse diagnóstico, o manuseio respiratório
e nutricional parece que é o carro-chefe, que a gente possa estar mais atento aí, né? Se você descontrolar no oxigênio, ou tentar ser muito rápido na retirada do oxigênio, você pode gerar problemas para essas crianças. E nunca deixar de investir na nutrição, né? Tem paciência, né? A gente sempre fala isso, né? Tem que ter paciência. Deixar ela crescer um pouquinho que ela vai melhorar. Não há nada que a gente possa fazer. E às vezes a gente tem que controlar isso, senão a gente fica tentados a querer usar isso ou aquilo como se fosse fazer algum efeito milagroso e a gente sabe que não faz. Ok, gente? Cris, Fátima. Ok. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer perguntar? Roberto, é só um comentário que, com essa aula, eu me lembrei de um caso recente que nós tivemos lá no IFF, que apesar, assim, de todo o cuidado pós-natal, né, que a gente sabe que o impacto é imenso, tudo que a gente vem falando até hoje, a ventilação gentil, ter cuidado com os excessos, uso bem consciente dos antimicrobianos, tudo mais. Às vezes, assim, a morbidade associada, a morbidade materna, ela tem um impacto muito grande. E eu não sei se você se lembra do caso daquelas gêmeas, Alice e Clarice, que a Alice fez uma broncoesplasia gravíssima, e na mesma ocasião nós tínhamos bebês muito mais imaturos do que essas gemelares, né? Exato. E essas crianças, assim, as gêmeas, as duas tiveram canal arterial que precisou ser tratado, abordado cirurgicamente, mas a diferença da gravidade da broncoesplasia de uma gemelar para outra, né? A Alice foi uma gemelar muito mais grave. E nessa época nós tínhamos bebê de menos de 24 semanas que não teve nada disso. Então, assim, o cuidado foi exatamente o mesmo, né? Com tudo isso, a gente investe muito na questão da nutrição lá no hospital, essa questão da ventilação, e então, assim, existe também essa coisa da carga de doença materna, né? Que impacta Exatamente. mesmo com todo o cuidado. Isso aí, com certeza. Tem fatores que a gente não vai conseguir ter muito controle, né? Essa é a realidade. Isso aí, gente. Vamos abrir os vídeos para a gente fazer aquela foto do... Doutor Oi, Shirley. Oi, dá licença. Boa noite, gente. Boa noite. Só uma observação em relação aos prematuros. Na minha opinião, esses bebezinhos, seria muito importante a gente ter um trabalho de follow-up, porque eu acho que essas crianças, depois que elas têm alta da UTI, elas ficam muito soltas e acaba que não recebe aquele acompanhamento adequado. Muitas vezes broncodisplásicos, e às vezes o profissional entra com, igual o senhor falou, com corticoide, os puffs, e assim, a gente vê que eles não têm um acompanhamento, sabe? Faz toda a diferença, Shirley. Se você tiver um follow-up com pessoas que estão realmente voltadas para esse tipo de paciente, com certeza isso vai ter um impacto importante na vida dessas crianças. Realmente é o nosso grande problema aqui em Barra Mansa sempre foi isso, né? As crianças saíam da unidade, tinham alta e não tinham para onde acompanhar. Às vezes a gente tentava mandar para algum serviço ou outro, mas assim, aqui em Barra Mansa eles não tinham um ambulatório de segmento. Isso é péssimo. Muitas vezes é um investimento que você meio que joga fora, né? Exato. Você tem um desgaste tão grande, um investimento financeiro, recursos humanos, recursos de tudo, e essas crianças, às vezes, é muito desagradável. Você vê, lembra aquela criança que ficou aqui 6 meses internado, 2 meses depois da alta, teve uma virose, internou, chegou aqui na emergência, fez uma parada e morreu. Isso é muito triste, muito triste.
É muito, realmente... é muito triste mesmo. Nossa. E o senhor estava falando em relação ao uso da azitromicina como um anti-inflamatório. Eu atendo uma criança no home care, é um bebê, foi prematuro, e ele faz o uso da azitromicina profilática 3 vezes na semana. Isso, tem pneumologistas que gostam muito disso. Mas até que ponto, né? Que ponto que isso vai impactar, né? Exatamente. As evidências não são assim tão boas, né, quanto parecia. Mas, assim, mas não é uma coisa consensual também, né? Então, assim, usar ou não usar vai da experiência de quem está conduzindo o caso, né? Sim, sim. Obrigada. Nada. Pessoal, finalizamos? Agora, a partir de agora, a gente vai, né, Cris? Só para deixar claro para eles, a gente vai a Rosana Rangel vai fazer uma programação aí de uma sequência de aulas de infecto.